Todos. Bom dia a todos. É com muita alegria, né, que recebemos o psicanalista Paulo César Sandler, escritor, tradutor, e hoje lançando A Linguagem de Bill, um dicionário enciclopédico de conceitos. Então, eu passo agora a palavra a Cibele, a presidente do Núcleo de Psicanálise de Marília. É com muita satisfação que a comissão, né, de biblioteca inicia, então, esse primeiro trabalho do Núcleo de Psicanálise, um trabalho científico, né, do nosso querido, a presença do nosso querido Paulo César Santos. Sibeli, com a palavra. Bem, bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Seja muito bem-vindo aqui entre nós. E com certeza, sim, o que a Ângela está dizendo, a gente inicia as atividades, né, do ano de 2023 com uma sensação extremamente agradável, né, poder estar aqui hoje com você nessa manhã de sábado e podemos conversar e perguntar as coisas que a gente tem tanta vontade de saber. Você vê no aquecimento aqui quanta coisa já foi sendo levantada, como a situação dos livros atualmente, uma coisa que chama muito a atenção, várias coisas as pessoas vão querer adquirir, não tem as edições esgotadas, por que que não publica, por que que não facilita, e várias situações que eu acho que a gente vai acabar conversando aqui. Eu gostaria, assim, nessa abertura, de falar alguma coisa sobre a admiração que a gente tem pelo trabalho do Sandler, o que ele nos oferece com tudo isso. Vamos falar, por exemplo, do dicionário, né? Que já há algum tempo ele lançou em inglês, primeiramente. Eu tenho vontade de saber várias histórias em relação a isso, e agora, recentemente, aparece em português. E o quanto, Paulo, nos ajuda, sabe? O que você tem feito. Por exemplo, cada verbete que eu consulto no seu dicionário, eu tenho a sensação de ter uma aula. Não é só ir lá e saber o que quer dizer, por causa das relações que você faz. Quando eu fui percebendo o que é que você apresentava, eu achei assim, como eu escrevi nos comentários, eu acho genial o que você fez, né? Porque ao ler, a gente tem oportunidade de ir se inserindo na teoria, de uma forma que você resume horas e horas de estudo e de procura para nós, né? Então você apresenta ali uma das coisas mais consistentes que eu já vi, viu, Paulo? Tenho um entusiasmo muito grande mesmo por esse trabalho. E eu acho que isso renova uma, uma situação que eu vivi assim. Eu já tive a oportunidade de falar isso para você quando eu comecei minha formação. No segundo semestre da formação, imagine, começando assim, eu fui fazer um seminário com você que era sobre a memória do futuro, Uhum. né? Assim, querendo muito fazer, mas ao mesmo tempo eu acho que eu não vou acompanhar, eu não tenho conhecimento para isso. E foi uma experiência assim de muito acréscimo, exatamente pela sua didática, sabe? Assim, depois eu reencontrei esse estilo seu no dicionário, né? Uhum. É uma coisa que abarca no o momento que cada um está, você lê e aproveita. Então, eu quero falar assim da satisfação da gente poder, então, hoje
estar aqui e podermos perguntar, conversar. E, mais uma vez, assim, a profunda admiração que eu tenho por você, tá bem? Então, eu desejo a todos uma ótima reunião e vamos colocar aquela ideia que fala assim, tudo que você sempre quis perguntar, mas tinha uma certa inibição, hoje a gente pode deixar de lado, né? Tá bem? Então, Obrigada, Sibeli. Eu quero agora passar a palavra a Carla Bittencourt, né, membro do Núcleo de Psicanálise de Marília, e a responsável pelo Paulo estar aqui, né? Então, Carla, a palavra é sua. Bom, acho que o responsável é o Paulo, né, por todo esse trabalho, né? Quero agradecer bastante, né, assim, esse momento, né? Aqui em Marília está fazendo um sol bonito, né? Não sei como é que está em São Paulo, mas aqui está um sol, um céu azul de dias tão chuvosos. Então é um dia muito iluminado, viu, Paulo? E é muito emocionante te ver aqui, ver a Cibele, todo o pessoal, a Ângela, a Gisele, o Luiz Fernando, a Lídia, a Emília, são as pessoas que eu tenho conseguido ver aqui no meu computador. Acho que mais do que apresentar o Paulo, né, acho que todo mundo já falou tantas coisas bonitas aí, né, a Lídia, a Cibele, eu, eu gostaria muito assim, de fazer uma saudação ao Paulo, né? O Paulo tem dedicado tanto tempo, né, tempo de vida, né, tempo precioso, né, debruçado na obra do Bio para traduzir, para fazer esse dicionário tão incrível, Paulo, que realmente nos ajuda muito a ampliar, a sair um pouco do desconhecido, né, que todos nós vivemos. E quando você aceitou, né, desde o ano passado, nós estamos querendo te trazer, né, Paulo, desde novembro, né, mas é difícil, mas deu certo agora, né? Como deu certo também a publicação desse livro, né, que já foi editado em 2005, né, numa língua não nossa, né, em inglês, já foi distribuído para várias universidades e a gente estava sem. Você aqui, brasileiro, mas sem o livro, né? Então, que bom. Demorou 14 anos, mas chegou, né? Eu acho que uma coisa que eu sempre guardo, né? Ultimamente tenho estudado com o Paulo, faz 3 anos, no começo da pandemia, né? O Instituto abriu a possibilidade dos cursos, aí o Paulo tinha um grupo antigo já, a Emília também participa, e a gente tem estudado, né, os livros do Paulo, né, sobre a apreensão da realidade psíquica, também é algo que tem sido fundamental. Mas eu sempre costumo dizer, se o Bio, né, ele era preocupado com a pessoa do analista, eu digo, Paulo, que você é aquela pessoa que vem ajudando a gente a cuidar da nossa pessoa como analista, né? E não paralisar, e não saturar, isso tudo é muito importante para a gente. Tá? Muito obrigada por você ter aceito esse convite. E eu fiz um resumo só um pouquinho do que você faz, porque o Paulo tem né, é um currículo assim, muito imenso e muito bonito e de muita dedicação, né? Mas vou colocar aqui, o Dr. Paulo César Sandri é médico, né? Ele é paulistano, né? Pela Universidade de São Paulo, pela USP, também fez a residência na mesma universidade, também é mestre em medicina preventiva e psiquiatria social, também trabalhou no Instituto de Reabilitação Física do Hospital das Clínicas, além de ser um analista de data da sociedade. E também tem funções didáticas, né? É autor de vários textos, de livros, e também participa da comissão de publicação da IPA, e é o nosso tradutor oficial de Bio. Então, Paulo, muito obrigada por você estar aqui, dedicar mais um tempinho, e eu vou deixar em aberto aí para ouvir você contar a história, como é que nasceu a ideia de escrever esse livro, esse dicionário, essa linguagem do Bio. Muito obrigada, e que a gente possa conversar bastante.
Estou esperando só a Ângela dar ordem. Paula, a palavra é toda sua. Ah, tá bom. Bom, teve algumas coisas que a Cibele falou que me deixaram emocionado. Vocês já tinham começado a falar isso, né? A emoção é justamente essa, é a gente poder ter um intuito com alguma coisa, e vamos dizer assim, um intuito puro, né? Só esse. E algumas pessoas, eu vou citar agora um poeta, né? Em que ele falou assim, que o belo está nos olhos de quem o vê, né? Acho que até certo ponto é verdade, né? E é verdade porque se a pessoa não torna público o que ela está fazendo, a pessoa que eu estou falando, o cientista ou o artista, né? Não se comunica, né? Não tem alguma possibilidade de se comunicar. E se não tiver o receptor, quer dizer, as pessoas que vão ser um solo fértil, né? Ou infértil, para gerar aquele, né, o que ele está trazendo, então, eu vou falar que nem o nordestino, está danado. Tá certo? E realmente, como vocês fazem, eu até vou me referir a Marília mesmo, a gente estava conversando um pouco antes, que nos meus contatos anteriores foram poucos, mas para mim muito significativos, né? Porque realmente eu acho que a questão não é quantidade. Às vezes, a quantidade pode se transmutar em qualidade. Pode parecer até um pouco ridículo, ou eu vou usar o termo que uma pessoa usou, mas eu é que estou usando agora. Ou pode até parecer hipócrita, um sujeito que gostaria de ser que nem o Hipócrates, está certo? Mas pode parecer hipócrita uma pessoa que escreve aí, sei lá quantas páginas, né? E quantos livros, eu já nem sei mais quantos livros ou quantas páginas que eu já escrevi, né? Eu olho para trás e fico até envergonhado. E a única coisa que eu penso a meu respeito é na minha dificuldade de síntese de algumas coisas. Algumas pessoas conseguem ser sintéticas, não é o meu caso, né? Então, como que eu venho falar isso? Que qualidade, né? Para mim, é mais importante, é uma coisa muito pessoal do que quantidade, né? Porque quantidade, muitas vezes, implica em vulgarização. É muito difícil a gente encontrar, eu vou apelar para um produto concreto, né? Zíper, tá certo? Sei lá quantos zíper se faz no mundo. Não precisa nem de propaganda. Todo mundo até conhece pelo nome, sabe o que é e vai usar, e precisa, né? E eles conseguiram, numa quantidade abstrusa, são trilhões, né? E através dos anos, muito mais. Ou vou citar uma outra coisa que é um interesse muito pessoal meu, se diz assim, cada louco com sua mania, né? Vocês devem lembrar de um automóvel que todo mundo lembra ainda hoje, que se chamava Volkswagen. Eles produziram em muita quantidade e todos eles com qualidade, né? Então, às vezes, a quantidade se transmuta em qualidade. É uma transmutação mesmo, né? Em geral, não, né? Em geral, não. Então, realmente, a minha preocupação é essa, é com qualidade. Coisa que eu vi, por exemplo, na obra do Freud, na obra do Bion, da Melanie Klein, do Winnicott, e de alguns outros poucos autores. Poucos que eu conheço. Não estou dizendo que foram poucos, deve ter muitos que eu não conheço. Mas os que eu conheço, né, eu gostaria até de citar, mas não vou fazer isso agora, porque senão pode dar impressão de erudição e eu não sou erudito, né? Mas realmente alguns autores que foram úteis para nós na prática, né? E o meu intuito, voltando ao meu intuito, o meu intuito é esse. Toda vez que eu escrevo, é uma espécie de afã, né? E que eu, vamos dizer, eu não consegui resolver isso em análise. Você resolve isso, eu não consegui resolver. De compartilhar o que me pareceu ser útil na clínica. Porque eu recebi isso também. Isso, a minha formação médica foi desse jeito. Eram pessoas que não faziam alguma coisa que outros faziam. Quem fez formação em medicina deve estar acostumado com o que eu vou falar agora, né? Escondiam o leite.
A pessoa realmente ia operar, ele ficava em cima, né, do campo cirúrgico para ninguém ver direito o que ele estava fazendo. Pode ter sido um defeito da minha formação, mas ela foi feita assim. E outras pessoas, não. Outras pessoas faziam questão de parar e mostrar. Até o ponto que isso não atrapalhasse o próprio processo para não atrapalhar o paciente. Então, eu diria que eu devo muito a essas pessoas. Eles mostravam, né? Coisa que, inclusive, nós não podemos fazer. Eu estou falando nós, as pessoas que tentam ajudar as outras pessoas, a essas pessoas terem uma psicanálise, né? Nós não podemos fazer isso a não ser para o paciente e para nós, né? As pessoas dizem assim, o Bion fazia grupos e parou de fazer grupos para fazer só individual. E dizem também assim, durante esses, sei lá, quase 40 e tantos, sei lá quantos anos aí, que eu estou tentando fazer psicanálise, que psicanálise é uma atividade muito solitária. E ficam resmungando com esse tipo de coisa. Eu estou falando desse jeito porque realmente eu discordo disso, né? Não é solitária porque nós temos duas pessoas. Aquela pessoa que veio nos pedir para ser ajudada, né? Ou pelo menos pediu, não que ele queira. Em geral, ele não quer. Quando a gente começa a ajudar a pessoa, ela não gosta muito, né? Mas ela veio pedindo, conscientemente ela veio pedindo, mesmo que ela não se faça muito responsável, e começa a exibir aquilo que o Freud percebeu direto, chamou de resistência, né? E resistência contra o quê? Resistência contra a verdade. Nós falamos ainda mecanismos de defesa do ego, mecanismos de defesa contra o quê? Contra a ansiedade. Ansiedade do quê? Daquilo que é verdade. Não a verdade que está na cabeça da pessoa que ela imaginou. Ela já não gosta disso. Ela odeia quando a realidade não é o que ela pensou, ou imaginou, ou desejava, né? Eu estou falando para vocês, inclusive, da teoria do pensar do Bion, em que a criança, vamos dizer, talvez tenha uma imagem, a gente não sabe, do que é um seio, a criança já nasce com isso. Ele chamou de pré-concepção do seio. Mas o seio que é oferecido para a criança nunca é, e eu vou sublinhar isso. Se a gente estivesse escrevendo, eu ia sublinhar em vermelho. Nunca é o seio que a criança queria. E muitas vezes o seio que a criança necessita. Não é. Não, vamos ver um outro seio. É o seio que a mãe, ou uma substituta da mãe, na época tinha ama de leite, oferecia. Isso é a vida inteira da gente. E muita gente não gosta disso. E voltando a vocês, né? Vocês são pessoas, né, que todo o tempo que eu tive, por isso que eu disse para vocês que eu fiquei emocionado com o que a Cibele falou, e é o jeito dela, é o modo dela, é o modo que eu conheci já na primeira vez que ela foi fazer esse seminário, né? Eu lembro dela, né? Eu fui tido também como uma pessoa também tão diferente, ao ponto de ser visto como um maluco, né? E isso é alguma coisa que nós precisamos nos acostumar. Eu já ouvi isso muitas vezes de pacientes, de colegas, de muita gente, que eu era maluco. E eu estou também agora citando Bion, esse eu li escrito na obra dele, Na Memória do Futuro. O analista que não estiver preparado para ser visto como louco, não tem condições de ser analista. Porque o paciente pode falar o que ele pode falar e o que ele precisa falar. E entre essas coisas que ele vai falar, algumas coisas não vão ser elogiosas para a gente. Não vão ser reconhecidas. Ou, às vezes, o próprio reconhecimento, ele fica tão perseguido, né? Porque no reconhecimento ele vai se sentir grato, e se ele se sentir grato, ele pode se sentir culpado, né? E pode se sentir culpado de ter que dar para o analista uma coisa que ele não pode dar. Isso é uma coisa que, vamos dizer, há milênios os médicos lutam com isso. Uma vez eu fui numa delegacia de polícia e talvez tinha um cartaz lá escrito: as pessoas só lembram da gente na hora que precisa, tá certo? Na hora que não precisa, não gostam da gente. Estava escrito mais ou menos isso, né? E é isso que a gente está se propondo, porque a gente vai auxiliar alguém. Os filhos vão embora de casa, quando a gente tem a sorte de ter filhos,
que tem a sorte de que eles não morram antes do que a gente, então eles vão embora de casa. E às vezes alguns pais falam, poxa, meus filhos não lembram da gente, né? Não, eles estão tendo a vida deles, né? Ou, para muitos filhos, é difícil ser grato. Que o pai fique meio zangado e dê bronca, alguma coisa, tudo bem. Mas nós não somos pais dos nossos pacientes. Então, a gente precisa estar preparado para ver isso, né? Bom, outra vez, a formação médica ajuda muito nisso, né? Inclusive porque, às vezes, o paciente não cura, não melhora, né? Mas, voltando a vocês, eu nunca tive essa experiência com vocês. Vocês, eu falo em Marília, né? Eu vi algumas vezes e todas as experiências foram realmente muito boas. Eu me lembro de todas elas, inclusive, né? E outra vez hoje, né? Com o que vocês falaram a meu respeito. Porque vocês podem receber alguma coisa que eu estou tentando dar. Então, não me deixaram sozinho, né? Eu lembro de um homem que tinha lá a função de presidente, ele não conseguiu ser porque ele achou que ele era, né? Vocês devem lembrar da nossa época. O Fernando Collor de Mello, né? Ele achou que ele era presidente. Ele, na verdade, é um tipo de assassino, né? Ele realmente ele foi processado por assassinato, né? Ele e outros jovens, né, que jogaram uma pessoa lá da janela, lá no Espírito Santo, né? Alagoas, desculpe, não foi Espírito Santo, foi em Alagoas. Mas ele é um político como outro qualquer. Mas ele achou que ele era presidente. Aí vieram, vamos dizer, os verdadeiros presidentes e botaram ele para fora, né? Mas esse homem falou alguma coisa, embora seja uma figura lamentável, né, que não tinha condições de ocupar aquela função, era um demagogo, essas coisas você sabe, né? Corrupto, todos esses qualificativos. Ele, em um certo momento, disse assim, não me deixem sozinho, não me deixem sozinho, né? E que isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Pode ser ladrão, pode não ser ladrão. De vez em quando a pessoa está sozinha. Aliás, é uma dos motivos, a gente pode dizer, que nós temos essa atividade que a gente tem. Tem pessoas que se sentem tão sozinhas que, imaginem só, procuram um psicanalista, né? Elas vão lá nos médicos, em geral vão nos médicos, às vezes vão nos padres também, ou qualquer ministro religioso. Depois de já ter ido nos tios, com os pais, sei lá, foram lá em algum lugar, não deu certo, então elas, depois de algum tempo, têm um percurso pedregoso, né? Elas já caíram várias vezes também, e procuram um psicanalista. E a gente está lidando com isso porque a pessoa se sentiu sozinha, né? Bom, vocês não me deixaram assim. É o jeito que eu tenho de agradecer um pouco o que a Cibele e a Carla falaram, né? Da Memória do Futuro, inclusive, eu fiz com a sociedade e depois eu fiz lá na USP também. Não sei se, pode ser que na audiência até tenha alguém que tenha feito o curso, que eu comecei a conversar sobre a obra do Bion com as pessoas através da Memória do Futuro. Fui de trás para diante. Então disseram, bom, você está indo de trás para diante, pegou um automóvel, está andando de marcha ré o tempo todo, né? E aí eu pensei assim, bom, quem sabe o tempo volta para trás? Não deu certo, não deu certo. Mas realmente eu fiz isso, e eu acho, isso agora eu estou falando seriamente de novo. Na verdade, todas as coisas que eu estou falando têm o intuito de serem sérias, né? E que isso eu faço questão em tudo que eu tento fazer. Não estou dizendo que eu consigo, mas eu tento, né? Fazer alguma coisa seriamente, porque fazer algo seriamente está de acordo com a verdade. Eu não estou contra a verdade. E, para mim, verdade e realidade é a mesma coisa. Filósofo não gosta disso. Se eu falar isso para um filósofo, ele vai dizer, você é maluco, você está errado, você é desinformado, né? Mas, realmente, é como eu vejo e eu me sinto bem acompanhado com isso. Isso que eu estou falando para vocês está escrito num texto do Freud, em alguns textos. Um deles, por exemplo, em Análise Terminável e Interminável, escrito com todas as letras, né? Para a pessoa fazer psicanálise, ela precisa ter um amor à verdade, né?
e não ficar se dedicando a evasões, enganos e coisas desse tipo. Eu desisti de ser jornalista por causa disso, né? Eu tive uma oportunidade meio estranha, não sei, alguém já deve ter tido. Dos meus 13 aos 19 anos, eu escrevia na Folha de São Paulo, eu tinha uma coluna semanal. Não era bem na Folha, era na Folhinha de São Paulo. Hoje não tem mais. Era um suplemento, nessa época, dedicado a crianças e adolescentes. E eu era um adolescente, né? E por várias questões, eu não vou entrar como é que foi a história agora, deixaram que eu publicasse lá. Foi uma mera coincidência, eu estava passando na rua e eles precisavam de um menininho que usasse óculos, né? E que posasse para umas fotografias. Então eu fui... eu tinha um amiguinho lá que não tinha óculos e falou para mim, eu tenho um amigo que tem óculos, está vindo lá aqui, né? Eu estava andando de bicicleta e ele disse isso para as pessoas. Então eu entrei lá com eles no Instituto Biológico, não sei se vocês conhecem esse local em São Paulo, apenas para posar para fotografia. Mas aí eu vi o que estava acontecendo, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso contar o que foi. E a partir daí eu comecei a escrever. Eles aceitaram, teve lá uma comissão, etc. Aceitaram, e foram 6 anos. E a partir de um certo momento, isso começou realmente em 1963, e em 64 teve lá o golpe de Estado, mas lá dentro da Folha de São Paulo, foi um pouco depois, começou a ficar muito forte uma questão, né? Em que o pessoal mais velho, eles tentavam ensinar os mais jovens a mentir, a não publicar o que era, não escrever o que era. Uma pessoa, inclusive, disse para mim, mas por que você fica examinando? Porque eu gostava muito de automóvel e comecei a escrever sobre automóveis. Depois de uns 3 anos, eu vendi a ideia para eles, né? Sobre a história do automóvel. Hoje, olhando para trás, quer dizer, eu participei da tentativa fracassada também de fazer uma indústria automobilística no Brasil. Eu não tinha noção disso, né? Mas realmente eu participei do começo disso. Então, tinha material, eu comecei a ler inglês, escrevia para o pessoal de fora, para as fábricas, mandava material, e eu levava e ficava lendo. Eu ia uma vez por semana na redação. Eu, por que você está lendo isso? Escreve o que você tem na cabeça aí, não precisa ler essas coisas, não, né? Não é necessário. E estavam tentando me ensinar a mentir, mostraram para mim como eles construíam notícias. Até eles usavam. Como é que se fabricava notícia? Eu estava no 2º ano de medicina, né? Eu fui embora de lá espavorido. Eu fui falar com uma pessoa que eu respeitava muito, né? E falei, eu não vou continuar no jornal, o pessoal está querendo me ensinar a mentir, eu não vou fazer isso. Medicina que é bom, porque se eu vejo um fígado, eu não vou falar que é uma orelha, tá certo? Em medicina, eu tenho um local onde eu vou poder estar de acordo com a verdade. Eu achava isso. É que eu não conhecia muito os médicos. Eu conhecia poucos médicos que agiam assim, né? Mas existe uma diferença entre, vamos dizer, os membros do movimento médico, como existe uma diferença entre os membros do movimento psicanalítico e os psicanalistas. Existe uma diferença. Vocês sabem disso. Vocês, quando vão procurar pessoas, vão ver várias pessoas. E algumas pessoas, e eu não estou dizendo que as pessoas façam isso de propósito, embora algumas façam, ou façam isso conscientemente. Não é que o sistema consciente do aparato psíquico esteja prevalecendo. Elas fazem isso sem perceber, né? E isso foi um alerta que o Bion fez a obra inteira dele, né? Tentando diferenciar o que era psicanálise do que não era. O que era psicanálise e o que é uma outra coisa. Sem falar que a outra coisa é melhor ou pior. Pode ser até melhor, pode ser pior. Por exemplo, lá no Instituto de Reabilitação do Hospital das Clínicas, se descobriu alguma coisa muito nova para tratar de pessoas com problemas de memória, e também, isso foi uma descoberta feita lá dentro, com problemas de atenção. Tiveram o cérebro danificado, né? Por acidentes, por acidente vascular cerebral, um negócio que está na moda hoje em dia, diz que é Alzheimer, né? Não pode falar mais demência. Então,
fala que está com Alzheimer, né? E que tem esses problemas de atenção, né? Que é um problema que a gente tem o tempo todo. A pessoa não tem atenção, ela faz acidente de carro e coisas desse tipo, ou é roubada, né? Então, certas coisas, psicanálise não serve, não está indicada. Por exemplo, para uma pessoa que está com uma demência com problema de atenção, né? Ou ela pode estar indicada, mas leva muito tempo, décadas, até se conseguir alguma coisa. Então, eu estou até tentando dizer, a pessoa que não está fazendo psicanálise, ela não, nem sempre ela é culpada disso, mas não se pode dizer que é psicanálise. Isso que eu estou falando está escrito num dos livros do Bion, que é o Elementos de Psicanálise, né? O que é psicanálise ou o que é uma outra coisa? E eu achei que era importante compartilhar esses alertas do Bion. Isso resultou no dicionário em quase tudo que eu escrevo, né? Diferenciar o que é do que não é. Que é o problema de todas as pessoas na vida que nos procuram. Porque, de repente, eles só estão lidando com o que não é e, usando uma expressão popular, dão com os burros na água, né? Era alguém que não devia gostar muito de burro e que queria afogar o burro, né? O que é uma pena, porque é um animal muito útil, né? Mas então é mais ou menos isso. Mas isso aí faz a gente fugir um pouco da própria edição, do livro, e quem sabe vocês fazem algumas perguntas para que eu não me alongue em coisas que talvez não interessem para vocês. Eu entendo que vocês estão curiosos de saber isso, né? Por exemplo, por que eu escrevi esse livro em inglês e não em português? Eu vi no que a Ângela falou, e na lembrança também da Carla, isso daí da Cibele também. O que aconteceu que eu escrevi em inglês e não em português? Eu acho que essa pergunta, eu não estou querendo fazer psicanálise de vocês, não é isso. Mas eu estou usando o método psicanalítico para dizer que na fala de vocês, nas formulações verbais que vocês fizeram e que eu ouvi através do microfone, estava incluída esta pergunta. Vocês podem dizer para mim se eu estou certo ou se eu estou errado, ou melhor, se eu estou falando verdade ou mentira quando eu falo isso. Por que esse homem publicou em 2004, 2005, em inglês e não publicou direto em português, já que ele é brasileiro paulistano? Tá certo? Agora eu estou perguntando para vocês, é verdade o que eu estou falando? Que essa pergunta estava no que vocês me falaram? Bom, é um jeito de aplicar o método psicanalítico aqui agora com vocês, embora isso não seja uma psicanálise, porque nós não vamos nos aprofundar pessoalmente, individualmente, em quais são os fatores, e no Aprendendo da Experiência, o Bion traz isso. O Freud já trazia, mas não era explícito no Freud. Quais são os fatores que funcionam para que a pessoa faça isso ou aquilo? Isso é psicanálise. É tentar identificar os vários fatores. Eu estou falando para vocês o início do Aprendendo da Experiência, né? Onde ele traz uma teoria matemática de fatores e funções, né? De cálculo integral, né? Depois tem lá derivadas, essas coisas assim, mas tem isso, fatores e funções. Também estou falando para vocês o primeiro contato que eu tive com a obra dele. Nem foi com a obra dele, foi com uma pessoa que servia como tradutor simultâneo, né, de alguns seminários que o Bion deu aqui em São Paulo e também em Brasília. E essa pessoa, de repente, ele estava lá falando e o tradutor dele estava falando tudo errado. Não estava traduzindo. Ele estava com uma pessoa... E o próprio Bion apontava. Eu não vi isso acontecendo, mas eu ouvi isso, ouvi falar. A gente pode dizer até que é fofoca isso, né? Porque ouvi falar. Mas ouvi falar por essa pessoa e por outras pessoas. Então, quando a gente ouve falar por várias pessoas, a gente diminui um pouco a quantidade de fofoca.
Fofoca por quê? Porque está falando de alguém sem a pessoa estar presente. Eu estou falando para vocês de uma pessoa que nem pode estar presente, porque já morreu em 79, tá certo? Era meu pai. E o meu pai estava nesse local e outras pessoas também me reportaram a mesma coisa, e aí o Bion falou assim, não tem alguém aí que sabe falar inglês? Tá certo? Porque o tradutor não estava fazendo direito, e o Bion percebeu que o tradutor não estava falando direito. A audiência era uma audiência pequena, era um seminário clínico. Ninguém estava lá com coragem de falar, né? De falar, escuta, ele não falou isso, né? Inclusive meu pai, ele não interrompeu e não falou esse tipo de coisa. Depois ele falou para mim, olha, eu tive que falar isso para essa pessoa depois, mas nem precisei falar porque o Bion falou, né? E o Bion, que não entendia nada de português, percebeu que a pessoa estava assim. E aí o meu pai falou, bom, eu sei um pouco, eu posso tentar. Então ele agiu como tradutor. Depois dessa situação, eu não estava presente, ele foi para casa e falou para mim assim, ele sabia que eu estava interessado em alguma coisa de matemática, falou assim, onde é que a gente pode aprender alguma coisa de fator e função? Porque é uma coisa de matemática e tem um autor aí, nem falou o nome, né? Eu nem sabia o que ele estava fazendo, não. E tem um autor aí em psicanálise que está trazendo isso. Eu não sei onde é que eu posso conseguir. Eu queria saber alguma coisa disso. Eu não estudei isso quando eu era jovem e me pediu isso, né? O que também foi uma lição para mim, que quando a gente não sabe alguma coisa, a gente vai procurar. Porque era meu pai, né? Eu tinha adoração por ele. Ele que me ensinava as coisas. Mas ele às vezes me perguntava, né? Um dia ele me perguntou, o que é boco-moco? Vocês lembram dessa gíria? A Ângela lembra. Quem mais lembra? A Cibele? Isso. Eu falei, bom, aí eu tentei dizer para ele o que era, que tinha um comediante que falava boco-moco e apresentava Guaraná e umas coisas desse tipo. Ele entendeu. Passou alguns anos, eu acho que uns 6 anos depois, né? Eu nem também eu sabia do jeito dele e não perguntei para ele por que ele queria saber. Mas ele, né? Ele queria saber como é que os adolescentes falavam. Olha, isso que eu estou falando para você foi realmente em 63. Em 1971, eu procurei o meu pai para poder fazer uma supervisão de um caso, né? E ele lembrou dessa situação e disse assim, escuta, você lembra uma vez que eu te perguntei o que era boco-moco? Se eu lembro. É porque eu estava tratando de um adolescente e não entendia nada do que ele falava. Então, ele precisava aprender a língua do adolescente. E ele tinha uma fonte de informação na casa dele, que era um adolescente em casa, 2 até, minha irmã também. E então tem essa questão, quando a gente não sabe alguma coisa, a gente vai procurar, né? E aí também eu aprendi a falar inglês, né? Eu vi que tinha certas vantagens e fui aprendendo e descobri que havia questões entre os membros do movimento psicanalítico caso eu publicasse em português direto, né? Eu achei que era melhor que eu publicasse fora, porque eu fui aprendendo com o tempo que santo de casa não faz milagre. Eu vou apelar para um ditado popular, né? E que aquilo que eu estava tentando trazer até ofendia algumas pessoas. Porque como é que a pessoa ia falar o que eu estou falando está errado? Eu não aprendi, eu não entendi direito. É difícil acontecer isso. Mas se o analista não tiver disciplinado para agir assim dentro de uma sessão, ele não pode ser analista. Porque a gente não sabe o que o paciente vai trazer. Nunca sabe. Nem se o paciente que vem no dia seguinte vai trazer a mesma coisa que trouxe antes. E no meu caso, quando ele traz a mesma coisa, eu fico muito preocupado. Eu penso assim, acho que eu não sei do que ele está falando. Mesmo que a forma, a transformação verbal, seja a mesma coisa. Mas mesmo a palavra bom dia, boa tarde, ou mau dia, ou sei lá o que a pessoa fala,
está trazendo alguma outra coisa que a gente precisa descobrir qual é. E por isso eu me dei a liberdade, né, de tentar falar isso na prática agora, nessa experiência de grupo que a gente está tendo. Isso foi uma surpresa para mim, que o vídeo permite isso, né, esse atendimento se chama à distância, realmente à distância, né, permite isso. Vocês queriam saber por que que eu escrevi em inglês. Com o tempo, como eu aprendi inglês, eu até diria que eu não sei falar inglês. A minha pronúncia é muito ruim. Eu tenho noção disso. O pessoal lá fora diz, não, eu entendo o que você está falando, são benevolentes também, mas eu tenho noção de que a minha pronúncia é muito ruim, eu nunca morei fora daqui, né? Então, eu sei que eu tenho alguns problemas, inclusive, para falar. Mas eu fui tendo um vocabulário, fui aprendendo vocabulário, que eu contei para vocês agora que eu comecei a aprender lendo coisa de automóvel. Uhum. E realmente tinha o exemplo na minha casa que meu pai sabia falar muito bem. E que também, no caso dele, foi como... Quer dizer, eu o imitei nesse ponto, que a gente, no início, imita os pais. Quando a gente é pequenininho, né? Também foi autodidata. Mas ele, apesar de ser autodidata, ele tinha uma pronúncia muito melhor do que a minha, né? E eu também, desse jeito, descobri que escrever em inglês, para mim, é uma coisa muito pessoal. É que nem o tamanho do meu nariz ou da minha orelha, tá certo? Porque agora está coberta com... né? Ou a minha altura. Para mim, escrever em inglês é mais fácil do que escrever em português. Porque em português sai muito comprido. E inglês é uma língua mais sintética. Eles têm umas palavras que são que nem coringa, né? Você sabe o que é coringa no baralho, né? Tem algumas palavras que o significado é muito diferente conforme está colocado na frase. Então, na verdade, o inglês é muito fácil de aprender, perto de outras línguas, como o alemão, por exemplo. E os estrangeiros dizem que é impossível aprender português. Eles não conseguem, né? O inglês básico tem 800 palavras. O português básico tem 6.000. Tá certo? Então, eu descobri isso. Foi uma descoberta empírica, vamos dizer assim, na prática, que para mim era mais fácil escrever em inglês. E tinha essa questão realmente institucional que eu achei melhor respeitar. Existe essa questão, né? Eu não sei realmente o que acontece no movimento psicanalítico, e que eu distingo o movimento psicanalítico de psicanalistas, né? Coisa que muito paciente não consegue distinguir, porque às vezes ele fica com muita raiva da psicanálise, mas o que aconteceu é que ele não encontrou um psicanalista. E ele julga o todo por aquela parcela. O psiquiatra descobriu o que é isso e chama isso de esquizofrenia, né? Você julgar o todo da coisa por um pontinho, né? Um pontinho minúsculo e irrelevante. Então, realmente, se a pessoa vai para um país e tem uma experiência ruim lá, vai para a cadeia, ou a pessoa põe ele de volta no avião porque, sei lá, aconteceu lá com o passaporte dele, ele fala, nunca mais vou nesse país, etc. e tal. Isso acontece também. A pessoa vai tentar fazer uma psicanálise e não encontra um psicanalista. Ou aquela pessoa não está disponível para ela. E disponível totalmente. Aí é uma questão de que é total. E isso foi uma descoberta do Freud. Ficam duas pessoas dentro de uma sala, né? Trancadas, aí sim, né? É um grupo de duas pessoas. E por isso que a gente nunca está sozinho. A gente tem aquela pessoa, eu estou voltando a uma coisa que eu comecei a falar, né? A gente tem aquela pessoa que nos procurou para ser ajudada, e nós. É um grupo de dois. Então, diziam que o Bion não fazia mais terapia de grupo. Todos nós fazemos terapia de grupo. Só que é um grupo de dois, que é menos complicado. Com mais pessoas, fica muito complicado, né? Quer dizer, tem tantos fatores que a gente não consegue nem mais saber quais são. E a gente tem que ver esses fatores. Isso é que é psicanálise. A gente analisa alguns fatores, não todos também. Mas já dá para o gasto. Tá certo?
já são várias sessões, as pessoas se sentem ajudadas, né? Algumas parece que são. Eu me senti muito, eu sou muito grato aos meus analistas, né? Uma delas também, infelizmente, faleceu. E é assim que a gente faz, né? Então, eu aproveitei disso. Vocês me falaram alguma coisa, porque a gente precisa que o paciente fale alguma coisa, só que o paciente também, às vezes, faz algumas coisas além de falar. Vou colocar em termos técnicos. Ele usa de uma comunicação não verbal. O paciente pode fazer isso. Ele pode falar, ou seja, usar formulações verbais, e pode não falar. Eu uma vez tive lá uma encrenca com uma supervisora que foi muito conhecida, Betty Joseph, porque houve um paciente que não falou 6 meses. Tá certo? Ele não falava, ele entrava no consultório, às vezes ele dormia, e saía do consultório. E não falava, se eu fosse italiano, não falava niente. E ela disse para mim que os pacientes têm que falar. Olha, o paciente não tem que nada. Nós temos, ele não. Nós temos que ser sinceros com ele, nós temos que procurar a verdade, e nós temos que tentar auxiliá-lo, a gente tem que estar disponível. O paciente não. Se o paciente chegou, se ele conseguiu atravessar a rua sem ser atropelado, tá certo? Se ele entrou, né, principalmente se ele conseguiu deitar no divã, alguns não conseguem, pelo menos no início, ou se consegue, também está fazendo de conta, e a gente precisa descobrir isso, se o paciente está sendo verdadeiro ou não, né? Mas, de resto, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele não quiser botar... talvez ele não pode botar fogo no consultório ou pular da janela, né? Mas, não sendo isso, não sendo atitudes físicas, ele pode fazer o que ele quiser, ou o que ele puder. E nós vamos analisar. Ou espera-se. E o que a gente vai analisar? Um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho ali, né? E, às vezes, se forma uma parte do todo. Voltando ao livro, que eu fiz essas digressões, que eu espero que não sejam chatas para vocês ficarem ouvindo, eu percebi qual era o ambiente que a gente estava, levei em conta que, para mim, escrever em inglês é mais fácil do que escrever em português. Por que para mim é mais fácil escrever numa língua que não é minha língua-mãe, né? Sei lá, tá certo? Talvez porque eu fui criado, eu não sei, mas esse eu acho que é um fator. Em um lar onde se falavam algumas línguas, né? Meus avós eram migrantes, meu pai foi migrante também, veio muito pequenininho para lá, mas eles tinham uma língua secreta, e só eles que falavam nessa língua, para as crianças não saberem do que eles estavam falando. De algum jeito eu acabei aprendendo, porque o que a gente aprende quando é criança, eu vou dizer para vocês, não é normal para um adulto. Você fala, tem essa expressão, isso não é normal, né? Ou é maluco, né? Realmente, o que a criança é atenta e percebe, nós não sabemos, os adultos não sabem. O mundo das crianças é um mundo, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu estou lembrando agora por causa dos meus netos, né? Tenho 3 netinhas, e às vezes eu entro lá, tá lá a minha neta falando com um amiguinho, uma amiguinha dela, e hoje em dia é pelo computador também. Aí o que ela faz? Ela faz assim. Ela para de falar. Se eu saio um pouco, ela fala. E se eu tento ouvir o que ela está falando, eu não consigo acompanhar. Então, eles veem o que a gente está fazendo. Eles aprendem certas coisas. Pode ser que eu aprendi, porque depois eu fui aprender essas línguas e lembrei. Eu ouvia falar isso e tal. Pode ser que seja isso, eu não sei. Eu estou me desculpando com vocês de não ter escrito direto em português. E houve esses 2 fatores que eu conheço. Pode ter outros que eu não conheço. Um primeiro, uma facilidade, que eu fui descobrindo, né? E o segundo, uma reação do ambiente às pessoas que tentam contribuir. Isso é uma reação que existe, né?
Não acho que, vamos dizer, aparentemente a história de várias pessoas ao longo do tempo, o tal do Sócrates lá, assassinaram o homem lá, né? Tomar cicuta, o negócio todo lá. Tantos personagens na história que tentaram trazer alguma coisa foram assassinados. Até teve um recentemente aí, ou aquele Ronald Reagan, né? Ele trouxe lá para os americanos alguma coisa importante para os americanos. Eu não estou julgando, eu não sou político, eu não vou julgar as pessoas. Aliás, eu prefiro não julgar ninguém, né? A não ser por questões de sobrevivência, eu prefiro não julgar. Eu não vou comprar uma fruta podre e não vou voltar num posto de gasolina que me venderam uma gasolina adulterada. Mas dessas pessoas, e pessoas que eu não conhecia, eu não me coloco na posição de julgar. Nem meus pacientes eu fico julgando, porque senão eu não vou poder atendê-los, né? Isso também eu aprendi na escola de medicina, que um homem que era lá da TFP, ele atendeu um paciente que foi metralhado pela polícia, porque ele era comunista. E ele atendeu, ele era ortopedista e consertou a perna do homem, né? Então, eu fui aprendendo essas coisas. O médico, e eu acho que a psicanálise vem na medicina, vocês podem ter formação em psicologia, e vocês têm que fazer isso, porque os médicos passaram a não fazer mais a função deles. Então, surgiu fonoaudiologia, psicologia, enfermagem, terapia ocupacional, psicanálise, psiquiatria, porque os médicos não estavam fazendo a função deles. As várias especialidades, né? E realmente, gratidão não é alguma coisa que exista em grupos. Então, você tentar fazer alguma coisa pode ofender a pessoa. Eu esperava que as pessoas que fossem fazer psicanálise encontrassem uma psicanálise e lidassem com isso. Mas isso não é verdade, né? Existe um trabalho que eu acabei escrevendo em função disso, eu até hoje não sei por que me deram um prêmio por causa dele, que se chama O Quarto Pressuposto. E foi nessa época que eu descobri essas coisas e coloquei no papel, nesse trabalho, como é que os grupos funcionam, essas dissensões que tem no movimento psicanalítico. Já com Freud já foi direto, né? Já teve as dissensões e diziam que sabiam fazer melhor do que ele que era o Freud que tinha descoberto, não sabia fazer nada, né? Eu vi que é desse jeito. Então, eu decidi escrever em inglês. Para escrever em português de novo, eu não tinha mais condições, porque eu escrevi direto em inglês. Estou me endereçando novamente à pergunta de vocês. Como eu escrevi direto, eu tive que fazer, eu acho que umas 6 revisões, porque o pessoal lá na Inglaterra é sério. As editoras são muito sérias também. Então, eu tinha um editor que ia me mostrando lá certas dificuldades na minha redação, né? Ele até achava que o meu inglês era bom, mas tinha problemas, né? Então, teve 5 revisões. Imagina, quase 1.000 e tantas páginas. Eu revi 5 vezes. Depois eu tinha que traduzir para o português de novo. Eu falei, não vou fazer isso aí. Eu não aguento, né? Não aguento examinar essas coisas que eu já fiz, não posso. Precisa arranjar um tradutor. E para arranjar tradutor, né? E precisa ter uma editora que pague. A Imago estava entrando em falência. Eu tinha uma relação muito boa com eles e não ia procurar outra editora para o meu dicionário. Teve até uma que me procurou, a Artes Médicas, lá de Porto Alegre, quando viu o tamanho, número de páginas, desistiu. Não vou fazer. Porque precisava de um tradutor, né? Eu falei, eu não tenho condição física para fazer isso aqui de novo. Se diz que o peixe morre pela boca, né? Eu consegui um tradutor, consegui uma editora que foi a Blucher. Depois que eu posso contar a história para vocês, como é que foi meu contato com a Blucher. Só que o meu tradutor, de repente, também não podia continuar. Era minha filha, que mora lá nos Estados Unidos, né? Então, ela traduziu alguma coisa. Depois eu consegui um outro e tal, e a Blucher também conseguiu, e eu tive que rever tudo outra vez, coisa que eu não queria fazer. Porque mesmo quando é traduzido, tem que rever, né? Aí lá fui eu lá tentar rever outra vez. Vocês estão dizendo que vocês estão conseguindo ler, o que me deixa mais tranquilo. Tá certo?
Então, saiu em português e talvez por isso demorou 15 anos. Em parte por minha causa, né? Em parte pelas condições econômicas do país, que foi o que a Ângela falou, não se consegue mais, né? E, em função disso, eu resolvi fazer uma editora para editar as outras traduções. O próprio dicionário já era, vamos dizer, o meu compromisso na divulgação da obra do Binho. Eu também não estou falando como é que foi essa história, porque também é uma história pessoal, para encher a paciência de vocês. Mas eu, para poder traduzir a Memória do Futuro, não tinha ninguém que podia me ajudar aqui no Brasil, nem fora. Comecei a procurar alguém lá fora. Meu pai já tinha morrido, né? E as pessoas aqui que eu procurei, teve a Virgínia, o Cecil Reze, e eles falaram, faz isso, que bom que você vai fazer isso. Porque nós não conseguimos ler esse negócio aí, não. Essa Memória do Futuro. E com isso eu procurei a Francesca Bion. E ela me ajudou na tradução da Memória do Futuro, sem falar nada de português. Tá certo? E eu fiquei muito comprometido, né? Afetivamente comprometido. Nós ficamos amigos, né? E assumi esse compromisso que era o compromisso dela. Sempre foi, depois que o Bion morreu, e antes até, ela foi a pessoa que convenceu o Bion a escrever. O primeiro trabalho do Bion, lá de 1950, foi ela que convenceu. E ela que escreveu. Quer dizer, ele fez o manuscrito e ela datilografou. E também com a Parthenope Bion, né? Elas tinham esse compromisso de divulgar a obra dele. E a divulgação vai implicar em quantidade, e quantidade baixa qualidade. E a divulgação que eu estou tentando fazer é que mantenha uma qualidade, e a única qualidade é que seja fiel ao original. E agora depois de fazer toda essa viagem até Marília e voltar, tá certo? A pé, eu estou tentando responder a pergunta de vocês. E com isso tentando falar de psicanálise, porque a gente está aqui para isso. A minha pessoa não tem a menor importância, sabe? Mas o que a gente está fazendo, eu acho que tem. É minha vida, né? Eu passei quase a minha vida e continuo passando atendendo pacientes, né? Vamos para as outras perguntas. Vamos sim. Obrigada, Paulo. Uhum. Então, algumas pessoas enviaram perguntas, né, para a biblioteca. Então, eu vou chamar o Luiz Fernando para ele fazer a pergunta, né, Luiz Fernando? Eu acho que você está aí pessoalmente, né? Tá bom. Olha, é uma satisfação, Paulo, estar de novo com Luiz você Fernando, que bom! num encontro. É uma satisfação muito grande. Poxa, O Paulo é uma pessoa muito agradável de conviver, muito agradável, muito inteligente e tem um humor muito específico, né? Você tem um tipo de humor. E eu tive a oportunidade de conviver com o Paulo nos grupos lá de sábado, quando o Paulo estava escrevendo A Apreensão da Realidade Psíquica. Não sei se aquilo levou 6, 8 anos, sei lá quanto tempo levou aquilo. Era nos sábados, era tão bom aqueles encontros lá, né? uhum. E em outras oportunidades também que eu tive com o Paulo. Então, esse ponto eu queria ressaltar da participação que eu tenho com o Paulo em uma certa proximidade, né? Mas a questão que eu coloquei é assim, como é que o trabalho do Bion ele influenciou na sua pessoa, né? Na sua pessoa, e como é que influenciou você trabalhando? Porque eu tive uma experiência, uma das análises que participei, pelo que eu acompanhava, eu do meu lado aqui, né? Do outro lado, estava no divã, a pessoa era bem Klein, né? Bem estilo Klein. E eu percebi que começou alguma coisa a acontecer com essa pessoa, que ela mudou o jeito dela funcionar, e eu acho que entrou Bion. E isso provocou bastante perturbação no trabalho que eu tinha na época, eu lembro. E eu lembro que quando o Bion teve algumas vezes aqui no Brasil, de colegas, né, de não conseguirem trabalhar no dia seguinte porque ficaram perturbados, né? Então é isso que eu queria, estou curioso, como é que o Bion influenciou na sua pessoa, por exemplo, como analisando, né? Como é que o Bion entra como analisando e como é que influenciou você trabalhando como profissional, né?
Deixa eu ver se eu consigo responder, mas é uma alegria, pelo menos olhar para a tua imagem. Eu tenho muita Obrigado. saudade da gente junto aqui, né? É, E, e tudo que você falou para mim vale para você, né? A meu respeito. obrigado. Obrigado. A questão houve uma questão aí. Houve aquela situação que eu contei lá do meu pai me perguntar lá de fatores e funções, né? E dele ter funcionado como tradutor simultâneo algumas vezes lá, quando o Bion esteve aqui. E eu queria dizer, eu sempre digo isso aqui, eu nunca conheci o Bion. Quando ele veio para São Paulo em 1978, foi o ano que eu entrei para fazer a formação. E aí eu pensei assim, bom, ele já veio para cá 3 vezes. Ele é pós-graduação em psicanálise. Eu estou aqui no Freud. Ele vai vir outras vezes e depois eu vejo. Porque ele morreu no ano seguinte. Então, isso foi alguma coisa que pode-se dizer que está ligado ao Bion ou não. Não fazer previsões. Não fazer prognósticos. E dentro da sessão, não fazer nem diagnóstico. A não ser na primeira entrevista. Eu acho que a primeira entrevista é muito boa para isso. Eu estou falando entrevista, entrevista psicanalítica, né? Da gente tentar ouvir a pessoa de um jeito que ela não vai ser ouvida lá fora. A Virgínia, né, dizia da Melanie Klein, já que você falou do homem que ficava imitando a Melanie Klein, né? Homem ou mulher, não sei a pessoa que você fez. E a Melanie Klein dizia, olha, a primeira entrevista já diz como vai ser toda a análise. Você vai ver isso na primeira entrevista. O percurso. Isso não é previsão, mas é uma visão. Né? A gente podia usar o termo que não existe, ex-sight. Ao contrário de insight. Né? Ex quer dizer para fora. Para fora. Ou a gente tem um insight sobre o paciente. Percebeu alguma coisa. Mas eu não vou fazer previsão do que vai acontecer. Mas eu já sei como é que essa pessoa provavelmente vai funcionar. Ou não vai funcionar. Já na primeira entrevista. A primeira entrevista para algumas pessoas pode durar algumas entrevistas. E tem alguns pacientes que fazem isso. E tem alguns analistas que respeitam essa necessidade do paciente. Né? Tem algumas pessoas que, inclusive, eu nem vejo condições de combinar com elas mais do que um segundo horário. Não todos os horários, e menos ainda a questão financeira. A pessoa não está nessa condição. Está se arrastando lá, né? Por assim dizer. Então, isso me influenciou. E por que me influenciou? Porque eu acho que eu fiz 2 análises, que eu fiz foram 3, na verdade. Que foram 2 com uma pessoa e uma com outra pessoa. 3 que eu estou falando durante o tempo. Né? E que essas pessoas estavam muito influenciadas por ele. Elas estavam entre essas que você falou, que elas iam lá e depois não conseguiam nem... Sim. E isso, inclusive, eu vi acontecer com uma delas. Que a gente foi fazer uma sessão e ela não estava em condições de fazer a sessão. E aí foi uma brincadeira que eu fiz com ela. Eu falei assim, escuta, o que aconteceu com você? Você foi fazer um seminário lá com o Bion agora? Ele ficou quieto. E alguns anos depois ele me falou que sim. Eu não sei por que ele não falou que sim na hora. Né? Isso eu não sei. Para mim foi, vamos dizer, uma espécie de lição. Se eu vou falar alguma coisa para o paciente, eu vou ter que falar na hora. Eu posso falar até errado, mas eu vou estar sinceramente errado. Né? Eu acho que sinceridade, vamos dizer, é tudo. Sem sinceridade, a gente não tem nada. Né? E eu posso estar errado, quem sabe eu aprendo. Mas eu acho que essa é uma primeira influência. A outra é essa que eu estou te dizendo.
Os meus pais fizeram assim, meus pais em análise, né? No caso, eu tive uma mãe também, que era mulher, então era mãe. Eles estavam muito influenciados. Então, a minha influência foi essa. Eles fizeram essa análise comigo. Às vezes, eu tenho que justificar com os pacientes. Olha, eu não estou inventando esse jeito. Tem alguns pacientes que vêm, pessoas que vêm, né? E que já tiveram uma formação antes. Outros também acham que eu falo que eu estou inventando coisa, que é maluco. Não, eu não estou inventando. Isso aqui fizeram. Eu descobri que psicanálise é assim, porque é desse jeito. Alguns ficam até fascinados, acham interessantes, ficam tão fascinados que voltam na sessão seguinte. Né? Não sei se responde a sua pergunta. Sim, claro, Uhum. claro. Obrigado. A gente tem que ser a gente mesmo. É. Não tem outro jeito, mas tem muito jeito de disfarçar. Não sei o que aconteceu com os seres humanos, que eles pensam que eles são... Vocês conhecem um personagem? Apareceu um filme agora, o Arsène Lupin. Hum. Alguém conhece esse personagem? Não? Tem um filme francês agora que tem esse personagem. É um tipo de Sherlock Holmes francês. Né? Mas ele é meio Robin Hood também, etc. E tal. Ele faz roubos para ajudar as pessoas, umas coisas assim. Então, nesse Arsène Lupin, ele era o homem dos 1000 disfarces. E eu acho que quando a gente aceita uma pessoa que diz que vem procurar análise, né, são pessoas que estão disfarçadas. Disfarçadas de quem? De quem elas não são. E a pessoa que melhor formulou isso na minha maneira de ver nem foi o Bion, foi o Winnicott, quando ele falou de falso self. Vamos então. Obrigado, Paulo. Obrigado a você, Luiz Fernando. Sibeli, a sua pergunta foi respondida ou você quer... Pode abrir o som, doutora. Pois sim, Ângela. Tá. Muito além do que eu pensei. Obrigada. Bom, então, a mãozinha, podem levantar as mãozinhas. Silvana, foi a primeira que levantou? Então vai, Silvana, pode levantar. Bom dia, Paulo. Me apresentar, porque eu acredito que a gente não teve ainda esse prazer, né? Dentro da formação, eu não consegui fazer alguma modalidade de seminário com você, mas eu tenho que ser sincera em dizer que eu estou, assim, inebriada com a sua pessoa. Em que sentido? Porque eu percebo em você tanta autenticidade no ser, assim, você é sincero, né? Tudo que fala, assim, parece que flui de uma forma muito interessante. Eu diria, eu não sinto você afetado, eu sinto você uma pessoa mais inteira. Isso me deu uma alegria tão grande que eu quis falar disso para você, porque eu penso, ao meu ver, dentro da minha formação, dentro de todo o meu percurso, né? Eu comecei o Instituto em 99 e confesso que muitas vezes me estranhei no ambiente, porque eu sou o que eu sou, né? Aquela história, né? E eu percebia que tinha toda uma forma de ser, né? Naquela época, na formação, que às vezes eu me sentia meio estranho no ninho, né? Assim, meio que diferente da forma de ser do momento. Então, eu sempre achava que eu estava muito aquém. Eu falei, bom, eu acho que eu estou num mundo muito diferente, acho que eu não vou alcançar isso, né? Devagarinho a gente vai insistindo, né? E obviamente vai modificando. Mas
basicamente, voltando, para não gastar muito o tempo, é para dizer para você que, em especial hoje, eu me sinto muito feliz em estar participando dessa conversa, porque me alegrou muito a alma ver uma pessoa que tem uma trajetória, né, muito grande, né, e que eu não tive o prazer, enquanto no Instituto, fazendo, né, de fazer um seminário, mas agora você me aguarde, que eu vou, eu vou procurá-lo. Era mais para dizer isso, e para dizer assim, que eu lembrei, enquanto você falava, que teve aquela diferença com a Beth Joseph, né? Quando o paciente ficou 6 meses sem falar, eu recordei de uma vez que eu ouvi o Dr. Peçanha, né? Saudoso, falando sobre um atendimento com um adolescente que ele teve, e que esse adolescente custou muitas idas a muitas supervisões, porque o paciente entrava, né, o adolescente entrava mudo e saía calado. Isso por 1 ano. E isso foi angustiando muito ele. Então, ele fazia supervisão aqui, viajou para tudo quanto é lado para entender o que estava acontecendo. E um belo dia, disse que ele estava numa festa, né, e alguém, né, abordou ele, alguém que o conhecia, tal, e disse: puxa vida, eu tenho que te parabenizar, né? Fulano está muito melhor. Ele ficou surpreso, porque ele não sabia o que ele tinha feito, né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês também. Não sei se alguns já tiveram, né, já ouviram essa fala do Peçanha, mas sei se você conhecia também, mas só para... Eu estou grata também pela possibilidade de estar aqui. Tá certo. Silvana, eu preciso te agradecer também por lembrar dele, né? Teve uma outra pessoa, nós estávamos conversando um pouco antes, com a Ângela, com algumas pessoas antes, e alguém lembrou também do Sapienza, né? Alguma coisa que o Sapienza falou a meu respeito. O Sapienza, vou dizer, para falar a meu respeito, ele é suspeito, assim como eu sou suspeito para falar dele. Porque nós somos amigos também, né? Então, fomos desenvolvendo uma amizade. E você lembra de uma outra pessoa, que, na verdade, essa pessoa era amiga do meu pai, o Peçanha. E aí eu o conheci também, né? E tem alguma coisa que talvez para vocês, quem sabe, seja útil que ocorreu com ele. É uma pena também que ele não está aqui para poder falar, e então eu não tenho outro jeito de se não falar dele, ele não estando, né? O Sapiens eu não vou falar muita coisa porque ele ainda está aí, né? Mas não está também com a gente agora. O Peçanha ficou como candidato da sociedade, acho que uns 25 anos, de 20 a 25 anos, chamava candidato. E era uma época que a sociedade aceitava isso. Até que chegou um momento que não aceitaram mais. Ele começou a fazer a formação analítica, eu acho que poucos anos depois que meu pai, foi nos anos 60, né? E ele sempre foi desse jeito aí que você falou, né? Então, tem duas coisas que eu ia falar para vocês. Embora ele não era, etc. e tal, não tinha título de analista, ele era egresso, ele foi uma das 2 únicas pessoas da sociedade que a Francesca Bion lembrou. Foram as 2 pessoas, da Virginia Bicudo e do Peçanha, porque o Peçanha organizava os congressos. E deu para ele lá um apontador a laser, uma coisa muito nova, e que o Bion levou até o fim da vida. E ela veio me mostrar o apontador também, para mostrar alguma coisa no quadro, né? E uma outra coisa que aconteceu foi que o Isaías Melson falou numa reunião também, justamente nessa reunião, que eu vou dizer para vocês um pouco rapidamente dela, que forçaram o Peçanha a fazer um trabalho, porque senão eles iam expulsar ele da sociedade. Depois de ele ter prestado muitos serviços,
Eu falei rapidamente de um deles, que ele organizava os congressos. Era ele e a Adele. Eles é que faziam os congressos e coisas desse tipo. Ele disse assim, se eu preciso mandar o paciente para alguém, eu só mando para o Peçanha. Ele é o único analista que eu conheço. Bom, imagina como é que ficou a audiência na hora que esse homem falou uma coisa dessas. Esaias Melson era um analista de data, tinha de datas lá, tinha outras pessoas. E ele disse isso. Então, eu acho que foi bom você lembrar dele, né? Que foi embora há pouco tempo. E seria bom a gente não esquecer as pessoas que nos precederam, né? Porque essa situação que fizeram com ele, que quase expulsaram o homem da sociedade por causa disso, e ele falou aí, quando ele apresentou o trabalho, ele disse isso. Ele disse, olha, eu estou apresentando porque você quer me mandar embora. Eu gosto muito dessa sociedade, né? Não falou o que ele tinha feito ou não, mas foi uma situação de ingratidão, né? E realmente o convívio com ele era muito bom, né? Eu nunca fui paciente dele, mas... Antes de passar para a Gisele, eu vou passar para o doutor Colucci, que ele mandou uma mensagem. Então, eu gostaria que ele falasse a mensagem pessoalmente, virtualmente para o Paulo. A palavra é sua, Colucci. Paulo, quero te cumprimentar, é um prazer, eu estou ouvindo com muito atento toda a tua apresentação, as suas associações que você foi gradativamente se relacionando com o passado, presente e futuro. Eu acho que tem muito a ver com a obra do Bill, né? É uma coisa muito bonita. E queria te agradecer a forma muito didática que você se expôs aqui para nós todos, de uma forma pedagógica. Eu acho que a nossa audiência hoje pôde se aproximar do que de uma vida e de uma luta dos percalços que existiram para poder estarmos aqui até hoje, né? Então, eu acho que você realmente tem um trabalho magnífico. Eu escrevi para o Núcleo que eu admiro o seu trabalho desde muito tempo, né? Desde as obras de Chevrolet, sobre a Opala, que você me ofereceu, uma obra muito maravilhosa, que fez sucesso aqui em Marília. Aliás, eu fiquei devendo a vernissagem das suas obras sobre carro aqui em Marília. Né? Lembra? Lembro. Mas não foi possível, o tempo passa e estamos aqui. Né? Os carros antigos eram uma atração muito grande, né? Que você sempre teve. E eu acho que teu filho pegou um pouco essa veia pelos aviões também, né? Verdade. Então, a coisa vai passando de pai para filho mesmo. Talvez. Mas, Paulo, quando você falou do seu pai, eu conheci muito de perto o seu pai, né? Porque a Regina fazia análise com Maurício Levi, no consultório do teu pai, né? E nos intervalos a gente batia papo. E nas supervisões do Bion, estive presente junto com ele também. Foi uma pessoa da qual dava para a gente trocar ideias e conversar. Então, o que você trouxe me reativou muito a memória. A presença do seu pai, ela foi muito marcante e importante dentro da sociedade, né? E eu acho que você conseguiu falar sobre a questão da instituição, né? E o Bion, ele viveu muito isso também, né? Então, quando ele escreve narcisismo e socialismo, esse binômio tão complexo, né? Que os psicanalistas não dão conta de resolver também, e que é um desafio até hoje. Eu acho que, enquanto isso, vamos trabalhando
de uma forma a poder colaborar com o grupo e trazer toda a nossa experiência, né? Você esteve presente, eu estou dando um seminário na sociedade sobre volume 1 de Memórias do Futuro, tá? E você foi muito feliz na tradução, com a forma como você coloca, né? E está sendo uma experiência muito rica, porque nós estamos fazendo uma leitura paralela da Alice no País das Maravilhas, junto com Memórias do Futuro, um sonho, né? E Puxa. é impressionante a sintonia do Carol com o Bill, e o Bill com ele, né? E isso vai nos aproximando desses aspectos muito primitivos da mente, né? Então, é uma leitura muito rica. A gente está pensando em escrever alguma coisa que eu vou te enviar também, né? Gostaria. E você está dando esse seminário na sociedade? Eu estou dando, começa, já dei um semestre, agora continuamos no segundo semestre também agora. Esse primeiro semestre de 2023, né? Quando é que você dá isso? Eu dou de quinta-feira a 1h30. Então, 1h30. Depois eu entro em contato com você, então. Estou agora aproveitando a nossa conversa. Bom, E realmente, das coisas que você está falando, vocês estão com o poder de me deixar muito emocionado, né? Eu tinha noção disso, eu não sabia que você tinha esse contato com meu pai, mas eu sabia que a Regina tinha... Porque, na verdade, eu às vezes ia no consultório dele. Eu era mais de jovem. bicicleta. É isso. Eu te via de Ela... bicicleta. Exatamente. Poxa, vocês estão vendo como é bom lidar com a verdade? Exatamente. E aí eu entrava muito rápido. Ele falou assim, você entra rápido e não conversa com ninguém. Então eu entrava bem rápido, só cumprimentava, levava a bicicleta, né? E às vezes eu Exato. deixava ela lá fora, às vezes eu levava ela para dentro. Mas teve alguma coisa na Regina que me chamou a atenção, talvez porque era mulher, né? E depois, na sociedade, eu sabia que eu a reconhecia, mas não sabia de onde. E ela me esclareceu, Tá. né? Sim. E... Foi uma época muito importante, onde o grupo era pequeno, né? A gente tinha, as relações eram muito próximas e a gente tinha tempo para conversar com os colegas. Parece que hoje a gente não tem mais tempo para sentar e conversar com os colegas, a não ser através do Zoom aqui, que é uma oportunidade magnífica, né? É verdade, viu? É verdade. Tem uma coisa com você, Colucci, que o Luiz Fernando perguntou o que eu andei aprendendo ou não, não é do Bio. Mas teve uma coisa com você que realmente foi tão impactante para mim. Era uma época que eu ia para a sociedade e eu vivia resmungando, que era longe, que eu morava no bairro lá de Paraíso, né? E a sociedade era lá em Higienópolis. E que era difícil, que eu tinha dado plantão, e que eu tinha trabalhado o dia inteiro, e que era longe, o seminário era de noite, estava lá resmungando. E eu não sei, você estava perto, com esse teu jeito que eu não vou descrever, né? Que eu não posso descrever o jeito da pessoa, de alguma maneira passava uma serenidade, né? E você estava conversando com alguém falando de trem. Eu tinha interesse também, entrei, fui, né, sapiar lá, né, fui olhar o que você estava falando. E aí você falou que você tomava trem, e quantas horas você ficava no trem de Marília para São Paulo? Exatamente. Eu fiquei tão envergonhado da resmungação que eu tinha feito, e que me deu o que pensar, né? Mas que absurdo, né? Nossa, ele é uma pessoa que se doa, né? Não ficou muito claro isso para mim na hora, mas com o tempo ficou claro. Eu estou resmungando do que aqui?
É isso mesmo. E depois eu descobri que essa doação aí foi uma visão minha, eu nunca falei isso com você, então vou falar em público agora também. Que mesmo essa experiência que você teve de doação, isso eu acho que é importante para um analista. Às vezes a gente tem isso na formação médica, às vezes a gente tem isso andando na rua, e às vezes tem isso dessa doação que é necessária de paciência. Porque precisava ter paciência para entrar num trem. Eu sempre pensei, como é que será que era esse trem, né? Eu nunca peguei esse trem, né? Um dia eu peguei um trem velho que tinha aí, que ia para o Rio, né? Era um trem húngaro, e chamava Expresso de Prata, né? E que não era muito bom o trem. Não sei como é que era de Marília, era mogiana, não sei qual era. A Paulista. A Você Paulista. acertava o relógio no trem. É verdade, era para a Companhia Paulista. É uma companhia paulista inglesa e a coisa era muito rigorosa, era muito perfeita. Ah, então o trem era bom. Até que resolveram acabar com os trens. Aí tivemos que usar outros recursos para ir para São Paulo. Mas a gente fez bastante empenho e fomos e dando continuidade. Eu passei 40 e tantos anos viajando para São Paulo. Por isso que ele teve paciência de ficar me ouvindo falar aqui hoje. Tá bom. Obrigado. Muito bem. Ok. Bom, vamos passar para a Gisele, né, uma das pertencentes à Comissão de Biblioteca. Sua palavra, Gisele. Eu estou muito emocionada aqui, Paulo, também. E acho que, assim, por conta do horário também, acho que vou ser mais breve, mas, assim, eu até comentava com as meninas na comissão, que quando eu pego esse dicionário, né, quando eu vejo todo o trabalho, a tua obra, que eu falo, gente, ele escalou o Everest. Essa é a sensação que me dá. E aí, você foi falando tantas coisas, né? Assim, até você disse assim, eu não sou importante nessa história, a obra, mas acho que sim, é importante também, porque se debruçar, se dedicar a essa tarefa para poder nos entregar, compartilhar, né? Falar um pouco de uma forma que a gente se encoraja a se aproximar, né? De uma obra, de uma proposta como essa do Bion. E aí eu fui vendo outros dias, assim, que eu tenho textos que eu comecei a ler Bion em 2000. E só agora, alguns anos, que realmente eu sinto que algumas coisas realmente mudaram no meu trabalho dentro de mim. E aí eu fico pensando, essa coisa das aproximações, mas quanto tempo, né? E assim, acho que eu acho que eu sou bem devagar em algumas coisas. Então, assim, mas é isso, porque é um negócio que tem que ser de verdade, uma transformação muito de verdade. Então, eu queria te agradecer muito. Acho que muitos desistem no caminho, e acho que cada um pode escolher o caminho, mas escalar o Everest, acho que a gente não vai. Eu acho que a gente vai ficar malemar ali em algumas montanhas pequenininhas e caminhando, né, como eu vejo que eu vou caminhando. Então, isso que você fez e entregou para nós é um presente e que nos encoraja a ir se aproximando, assim, de uma coisa tão diferente, como o Bion fala que vai desacomodar tudo, e realmente desacomoda, e que exige muita doação. Então, talvez por isso que alguns nem começam ou desistem no meio do caminho, porque precisa mesmo ter essa entrega, né? É muito difícil, né? Então, assim, eu queria muito te agradecer e te agradecer pelo que você trouxe, essa oportunidade de nos encorajar a se aproximar cada vez mais e também fazer as próprias descobertas. Isso eu gosto no teu trabalho. Você coloca, você é fiel ao texto, mas você também coloca a tua experiência. E acho que o Bion também fala disso, né? Vai, imita, faça, tal. Daqui a pouco você é você mesmo e cria, né? Então, essa liberdade. Então, acho que é incrível, assim. Queria te agradecer, foi um encontro muito emocionante. Obrigada.
Obrigado, Gisele. Bom, chegamos nos finais, né? Então, eu gostaria de passar a palavra à Cibele, se ela tem, né, se ela quer fazer alguns agradecimentos ao Paulo, ao grupo. Com certeza, Ângela. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Paulo de ter estado aqui conosco. A gente fica com aquele gosto de quero mais, né? Teríamos tantas outras coisas para conversar. E queria agradecer também a você e a sua comissão de biblioteca, a, a ideia tão boa que vocês puderam ter, né? E dar os parabéns pela organização e convidar todos também que entrem em contato com a nossa programação desse ano, a programação científica, cultural, que eu acho que tem várias coisas aí que a gente vai ter um enorme prazer de estar presente. Então, um grande abraço para você, viu, Paulo? Obrigado, E a Gisele. expectativa é que a gente tenha outras atividades por aqui e em São Paulo também. Um abraço para todos. Obrigada. Eu gostaria de, antes de passar a palavra ao Paulo, para encerramento, eu gostaria de dar uma notícia. Hoje nós fomos presenteados, a comissão da biblioteca, a nossa biblioteca, tem já um exemplar, né, da linguagem do Bio, do dicionário. Então, é uma emoção muito forte. A pessoa que doou não quer ser, né, nomeada aqui, mas eu fui tomada de uma alegria tão grande que eu falei, não, eu tenho que comunicar, né? Principalmente a nossa bibliotecária, que é a Ana Laura presente, né? Olha, Paulo, você nos emocionou muito, muito pela sua generosidade com o grupo de psicanálise de Marília. Então, eu tenho, assim, hoje foi um encontro científico e somos muito gratas a você pela delicadeza, pela generosidade e por essa disponibilidade de nos doar, né? Então, fica aqui o nosso agradecimento da comissão e a todos os presentes, e a palavra agora é sua para encerrar. É bom não me dar a palavra, porque às vezes eu abuso, hein? Não, mas eu te dou um dado de realidade, viu? O tempo acabou. Não, realmente eu agradeço a vocês, e mais uma experiência com vocês que foi muito boa. Eu ainda continuo achando, essas coisas que vocês veem em mim, o que eu talvez possa dizer é o seguinte, foi sem querer. Que bom que deu certo. Que bom que vocês não perderam o tempo de vocês me ouvindo. Muito obrigada, Paula. Até o próximo encontro. Até breve, né? Obrigado. Um abraço a todos. Tchau. Obrigado. Obrigada a Abraço, todos. Paulo. Abraço, Fernanda. Abraço. Obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigada.